Olá, seja bem-vinda mais uma vez. Hoje nós vamos falar aqui, dando continuidade ao módulo de finanças. A gente vai falar um pouquinho, eu vou explicar para vocês um case que eu costumo usar como exemplo em algumas aulas que eu dou desse tema, um case que é um caso, né, de um furgão. Daqui a pouquinho eu vou te explicar e você vai entender melhor. É porque eu quero deixar assim claro por que e como você tem que pensar sobre a tomada de decisão que relaciona-se à parte de finanças do seu negócio. Toda decisão que você for tomar no seu negócio, ela tem que ter um fundo, ela tem que ter uma base financeira. Todo esse módulo de finanças aqui eu falo muito disso, né? Que qualquer decisão ela tem que ser tomada baseada em números, em fatos e em evidências que são financeiras, que compõem um relatório financeiro que você pode obter aí ou usando uma planilha de Excel, que eu não sugiro que seja feito assim, ou usando um sistema, um programa, e tem várias opções aí no mercado que você pode utilizar, que tem um custo baixo, para você ter um controle, para você ter um panorama e para você ter uma visualização relacionada às finanças do seu negócio. E essa tomada de decisão, ela tem que ser baseada justamente nesses dados, nesses números que você vai verificar aí de alguma forma, tá? Independente da plataforma de gestão financeira que você for utilizar. O fato é, você tem que ter muito cuidado, porque todo esse conceito de que tem que trabalhar a parte de finanças, ela não tem como propósito burocratizar a sua tomada de decisão ou atrasar. Pelo contrário, se você tem as finanças muito bem claras, muito bem definidas e resolvidas no seu negócio, ela vai servir justamente para te dar suporte para tomar uma decisão rápida, né? Quando a gente tem as finanças bem organizadas, a gente consegue tomar decisão rápido. E quando a gente tem também o hábito de dar uma olhadinha todo dia, ou que seja uma vez por semana, enfim, mas ter uma periodicidade, tá? No resultado financeiro, quando você começa a criar esse hábito, você já começa também a entender o panorama financeiro do seu negócio, para daí você saber se você pode ou não tomar uma decisão. Uma decisão que envolve investimento, uma decisão que envolve contratar um funcionário, uma decisão que envolve aumentar ou não o preço do produto que você vende, se você deve ou não cortar os custos e as despesas de algum dos processos, ou se você pode, inclusive, investir na melhoria contínua do seu negócio, que é algo importante. Então, tudo isso tem como objetivo ser um suporte, um apoio para você tomar essa decisão. E você não pode jamais confundir isso com um processo burocratizado, onde a sua tomada de decisão vai ser retardada porque você não tem os números em mãos. Então, eu gosto muito de falar de um case aqui, né, que é o case do furgão. Eu só vou dar uma olhadinha nele aqui, que é o seguinte. Um exemplo prático. Vamos supor que você trabalhe na área de alimentos, serviços, né, de alimentos e bebidas ou catering, tá? Vamos supor que esse seja o seu negócio. Aí vamos então partir da premissa que você precisa comprar um furgão, porque afinal de contas você tem recebido muita demanda de clientes. As pessoas têm pedido para você fazer o catering da empresa deles, as pessoas têm pedido inclusive para você fazer serviço de coffee nas empresas deles, e tem surgido 1000 oportunidades. E você fica naquela, poxa, mas eu só tenho um furgão para eu poder fazer o traslado, né? A logística dos alimentos que eu preciso levar para os espaços, para as empresas que eu já atendo. Mas como eu estou tendo muita demanda, então eu vou comprar outro furgão. Até que você pare e pense, mas será que justifica eu comprar outro furgão? Então eu vou te explicar este exemplo, o seu raciocínio que você deve ter em todas as áreas, independente se é empresa, né, obviamente de alimentos, se é empresa de produtos e até de serviço. Qual que é o raciocínio que você tem que ter quando você pensa em fazer um investimento no seu negócio? Lembrando que o furgão aqui é um exemplo de um investimento. Esse investimento ele pode ser de qualquer coisa, ele pode ser de uma plataforma, se você trabalha com serviços educacionais e quer dar um curso, ele pode ser de um site, de um e-commerce para sua loja, ele pode ser de uma máquina que dá para fazer
não sei quantas coxinhas por dia, né? Eu já tive uma cliente assim que investiu numa máquina para fazer massa, né? E no final das contas ela descobriu que foi um péssimo investimento. Ela só descobriu isso depois que ela passou pela mentoria. Então, assim, o furgão aqui é o investimento, tá? Só para ficar mais prático. Então, quando você pensa em comprar um furgão, quando você pensa em fazer um investimento, você tem que pensar nas saídas de caixa que aquele investimento ele vai provocar no seu fluxo de caixa. Então, quais são eles? Se a gente usa como exemplo o furgão. Então, no caso de um furgão, a gente tem o próprio furgão que você vai ter que fazer um investimento, seja fazendo um investimento próprio ou pegando capital de terceiros. Além disso, você tem que pensar no licenciamento, porque o carro ele exige, no IPVA, no combustível que você vai ter que manter aquele furgão, na manutenção dele de 6 em 6 meses, para você não correr o risco de ter que fazer uma manutenção corretiva, né, mas focar na preventiva que sai mais barato, na garagem onde esse furgão vai ficar estacionado enquanto ele não estiver sendo usado, na despesa com o motorista, porque um furgão não se dirige sozinho, então você vai precisar de contratar um motorista, no seguro desse furgão e no capital de giro para você atender novos clientes, porque comprar o furgão em si não é suficiente para você atender novos clientes, envolve muito mais coisas. Então, beleza, essa é toda a estrutura de custo. Então, você viu? Eu levantei toda uma estrutura de custo e despesa que aquele investimento ele vai me exigir. Porque não é só, eu investi e pronto, acabou para melhorar. Não, o investimento muitas vezes ele demanda outros tipos de investimento e demanda, a depender do tipo de investimento que você estiver fazendo, ele demanda um investimento de manutenção, que é o caso do furgão. Então, isso tudo compõe a saída de caixa. Aí a gente pensa, tá, e qual que vai ser a entrada de caixa se eu comprar um furgão, se eu fizer um investimento no furgão? A entrada de caixa ela vai ser aumento da receita das vendas, é o esperado, em decorrência dos novos clientes que virão com a aquisição do furgão, ok? Essa, então, é a entrada de caixa. Se a conclusão que você tirar se for, né, que as entradas de clientes, de novos clientes, mais a manutenção daqueles antigos, for superior às saídas de caixa que aquele furgão vai exigir do seu orçamento mensal for superior, então, ou seja, a entrada é superior à saída de caixa, então vale a pena você investir nesse furgão. Lembrando que, além do investimento de comprar o furgão, tem todo aquele, eu vou chamar de arsenal, de custos de despesas em decorrência dessa aquisição. Se porventura você fizer as contas e perceber que não, a entrada, ela não é proporcional ao custo, à despesa, ao investimento que eu vou fazer por estar comprando esse furgão, ou vai demorar demais, ou eu não tenho muita garantia, ou eu não tenho estrutura para crescer as vendas, porque afinal de contas, a simples aquisição do furgão, ou seja, o furgão estacionado na porta da sua empresa, na porta da sua loja, não é garantia de novos clientes. Você vai ter que fazer uma prospecção para ter novos clientes. E uma prospecção também significa investimento, porque você tem que investir em recursos humanos. Se você não tem espaço, você vai ter que alocar aquelas pessoas ali que são recurso humano alocado justamente para fazer novas prospecções. Você vai ter que colocar essas pessoas em algum lugar, em algum escritório. Então você tem que pensar nisso tudo. Se essa despesa, se esse custo for maior do que a venda em si, que você já sabe que vai acontecer, ou a possibilidade, então você não deve fazer esse investimento, tá bom? Por que eu tô dando este exemplo? Porque muitas empreendedoras tomam a decisão muito no sentido, eu tô tendo demanda, eu vou lá e vou fazer o investimento, eu vou lá comprar, eu vou pegar um empréstimo, né? E aí é nessa hora também que ter muito dinheiro disponível, como empréstimo, crediário em banco, né? Você ter crédito disponível, muitas vezes não é bom. Porque você acaba tomando o empréstimo sem fazer uma análise coerente e correta de que se você deve ou não pegar, né, adquirir aquele empréstimo para daí adquirir aquele item, aquele produto, aquela máquina,
né? Aquela plataforma que você precisa investir. Então você tem que fazer muito bem as contas para você não enfiar os pés pelas mãos. Isso acontece muito. Eu já dei essa aula num outro lugar falando exatamente desse case do furgão e foi interessante que teve gente que depois me deu o retorno e falou, poxa, na hora que você deu essa explicação, eu parei e analisei e eu estava prestes a fazer uma dívida. Eu fiz as contas que eu não tinha feito, eu estava indo só na base da emoção, eu fiz as contas e percebi que eu não ia ter o retorno que eu precisava para pagar o meu furgão, tá bom? Então fique bastante atenta, né? Porque qualquer investimento que você fizer numa empresa, qualquer furgão que você for comprar para sua empresa, você tem que entender se aquilo ali vai aumentar o valor da sua empresa. E como é que você vai entender se aumenta ou não o valor da sua empresa? É justamente quando você tem conhecimento se o recurso que foi disponibilizado para aquele fim ali, né, da aquisição de um produto, da aquisição de uma máquina, se aquele recurso ali alocado para aquisição daquilo for mais rentável do que se você tivesse alocado aquele mesmo recurso numa outra área da empresa. Então assim você sabe, não, eu estou aumentando o valor da empresa porque esse recurso aqui ele está me dando retorno. Mas também tem horas que o melhor negócio é não fazer nada. Tem horas que a melhor opção é justamente, eu estou tendo bastante demanda, muita gente tem me pedido, mas é melhor eu não fazer nada. É melhor eu não crescer o meu negócio, né? Porque eu não vou crescer o negócio, porque eu vou crescer, na verdade, a minha dívida, só porque eu tenho pessoas demandando o meu serviço. Então, essas pessoas que demandam, a venda para essas pessoas tem que garantir que você vá realmente ter um retorno financeiro para justificar o investimento que você tem que fazer. E muitas vezes, especialmente quando a gente está crescendo o nosso negócio, a gente tem que saber dizer não, porque nem todo crescimento ele vai ser sustentável. Às vezes você acha que é sustentável, mas você deixa de fazer as contas que você precisa fazer para que esse negócio realmente seja sustentável. Lembrando que quando eu falo de sustentabilidade nos negócios, eu estou falando de um negócio que lhe possibilita ter receita recorrente todo mês. Ou seja, todo mês você vai estar recebendo um dinheiro, seja no formato de prolabore, seja porque em algum momento vai ter uma distribuição de lucro, mas porque também o negócio ele consegue pagar todas as despesas e os custos do negócio em si, né, de toda a operação e ainda gerar renda, porque o negócio ele tem que ser rentável. E a gente vê um desequilíbrio financeiro em empresas de todos os portes, inclusive nas grandes empresas, que crescem bastante, que às vezes elas têm até sucesso comercial, mas elas não têm sucesso financeiro. Um exemplo clássico também que eu dou, que é um exemplo de uma loja que muita gente conhece, né, que é a antiga Mesbla, que era uma empresa de departamentos super conhecida no Brasil inteiro, que tinha um sucesso comercial tremendo, mas que fechou as portas porque o sucesso financeiro ele não andava de mãos dadas com o sucesso financeiro. O sucesso comercial que eles tinham não andava de mãos dadas com o sucesso financeiro. Então, a empresa ela não conseguiu alinhar ali todas as questões financeiras que ela tinha, né, que dá conta, embora ela tivesse um sucesso comercial bem expressivo no mercado. Então, assim, isso acontece com os grandes, acontece com o pequeno. E eu quero justamente abrir a sua mente para você perceber que, para você evitar que isso aconteça, você tem que fazer as contas e você tem que investir em orçamento, em ter um controle de orçamento, que é o tema da nossa próxima aula. Te vejo daqui a pouco. Beijinhos!